Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa e nós estamos aqui para mais uma aula de formação geral básica. Hoje o nosso tema vai ser falando sobre algo bem interessante, que é sobre as diferenças culturais e como respeitá-las e compreender como isso enriquece a nossa convivência social. Esse tema é bem interessante porque quando nós pensamos em cultura, nós até podemos já ter um pensamento fixo em relação a isso, mas vocês vão entender que, compreendendo a partir da língua portuguesa, isso também é muito presente e também é muito marcante. Então, vocês vão aprender essas diferenças culturais, conceito de cultura, e vão aprender como que isso enriquece, como isso está envolvido a partir da linguagem. Então, quais são os nossos objetivos na nossa aula de hoje? É reconhecer que o Brasil, como um país multicultural, e também a partir disso identificar influências culturais na língua portuguesa. Refletir sobre como a diversidade cultural enriquece as relações sociais e combate os preconceitos. Valorizar a pluralidade de vozes presentes na literatura brasileira e também desenvolver a expressão e reflexão que relacionam cultura e identidade em linguagem. Era como eu estava falando para vocês. Nesse processo de compreender essas diferenças e observar como que isso acontece na prática, isso causa um enriquecimento. Quando nós falamos de linguagem, por exemplo, como que surgiu o nosso idioma, como que surgiu a criação das palavras. Então nós precisamos voltar lá na história, compreender como que isso tudo aconteceu, foi se desenvolvendo até chegar atualmente à nossa forma de nos comunicar, seja de forma oral, seja de forma escrita ou seja também de forma visual. Lembra lá quando nós vamos pensar na Idade das Cavernas, quando surgiu as primeiras formas de comunicação, que era a partir ali daqueles desenhos que eram feitos ali nas rochas, que eram feitos ali nas pedras. Então tudo isso já era uma criação a partir da linguagem. Então, a partir de tudo isso, foi se desenvolvendo esses mecanismos de comunicação. Então, nesse sentido, para vocês, o que é cultura? Quando fala essa palavra aí? Não é aquele canal lá de televisão, TV Cultura, não. Mas quando pensa nesse significado, o que vem na mente de vocês? A cultura ela pode ser definida de várias formas, porque nós temos várias áreas de conhecimento. Nós temos a sociologia, a antropologia, nós temos vários aspectos sociais, históricos, que pode ajudar nessa definição de o que é cultura. Mas, olhando essa imagem aí, será que isso seria uma manifestação cultural? Isso ajuda vocês a construir esse significado de saber o que é cultura? Então vamos lá, a cultura é um conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, hábitos, formas de expressão, modos de viver e produzir que um grupo humano desenvolva e transmita de geração em geração. Ou seja, a cultura ela não é algo fixo, porque esses costumes, essas tradições, elas vão mudando conforme o tempo. Sabe quando você tem lá uma conversa com seus avós, com pessoas mais velhas, e eles vão falar de hábitos que tinham antes e que é diferente hoje com as novas gerações? Então a cultura, ela tem essa ideia de algo que não é fixo, mas sim que vai evoluindo conforme o tempo.
Então, nesse sentido, o Brasil ele é um país multicultural. Nós temos a presença de povos indígenas, africanos, europeus, asiáticos. E essa mistura cultural, ela reflete na nossa língua, na culinária, música e costumes. Falar disso, como eu já falei para vocês, é também falar de história. Então, vamos pensar lá na época da colonização, quando os portugueses chegaram ao Brasil. Olha só o tanto de influência que eles trouxeram para a construção da nossa identidade. Então, por isso que nós falamos sobre essa questão de brasilidade, essa questão de diversidade cultural que nós temos no nosso país. E aqui nós estamos compreendendo no intuito de enriquecimento essas diferenças culturais de forma positiva. Tudo isso ajudou, de certa forma, de forma indireta ou direta, na nossa construção. Quando nós falamos de identidade, falar de identidade, você pensa logo o quê? Lá naquela sua carteira que você tira, que tem todos os seus dados. Mas a identidade, ela vai muito além disso. É toda essa construção social, política, que acontece no nosso dia a dia. Então, envolvendo a língua portuguesa, a nossa língua ela tem origens, ela veio de Portugal, mas ao chegar ao Brasil, ela passou a conviver com diferentes povos. A cada encontro cultural, novas palavras, sotaques e expressões foram incorporadas. Nós temos uma forte influência indígena, como a linguagem tupi-guarani e outras línguas, que são palavras ligadas à natureza e ao cotidiano. Nós temos, por exemplo, a palavra pipoca, mandioca, abacaxi, tatu, piranha, capivara, que tem toda essa influência. Nós temos marcas na toponímia. O que seria isso, professora? Nomes de lugares como Ipanema, aquela praia bem famosa lá do Rio de Janeiro. Nós temos Pindamonhangaba, que também é uma cidade localizada em São Paulo. Nós temos também Tocantins, que também traz essa influência, essa marca dessa questão da toponímia, com essa influência tanto de Portugal, mas também essa influência indígena. Então, observem que até hoje toda essa influência ela faz parte da nossa prática cultural, ela faz parte da nossa vivência. Inclusive, o nosso estado tem várias tribos indígenas, nós temos vários tipos de línguas que são chamados troncos linguísticos, né? Então, vocês precisam compreender como que isso funciona, algo que é tão próximo nosso, mas que às vezes nós não temos conhecimento, e isso faz parte da nossa história também. Nós temos a influência africana, que são palavras relacionadas à comida, religião, música, como cachaça, acarajé, samba, quilombo, axé, também presente em expressões do dia a dia. Nós temos a influência também europeia, além desse português de Portugal, como italianos, espanhóis e alemães também contribuíram com palavras como pizza, macarrão, fandango, blitz e o Kinder, aquele famoso Kinder Ovo. Então, olha só como isso faz parte também da nossa culinária. Então, quando você vai compreendendo cada parte, você vai observando como isso não é presente apenas na linguagem, mas também como manifestações. Por exemplo, nós temos o samba, o axé, nós temos quesitos também na parte de religião e também na nossa culinária. Quando nós falamos disso, quando nós vamos falar de região para região, nós temos a chamada variação linguística. Então, olha só, mais um conteúdo que envolve também essa questão da cultura, porque dependendo de região, de cidade, de estado para estado, nós temos as diferenças de nomes, às vezes de uma determinada comida. Nós temos aqui no Acre, por exemplo, a nossa baixaria, que é o nosso prato típico. Esse nome, essa nomenclatura em outros estados pode soar baixaria como aquela situação realmente de briga, de algo que seja ali que cause um alarde, mas aqui nós temos esse
prato com esse significado ali, porque é uma mistura ali de ingredientes, de acompanhamentos. Então percebam que dependendo de uma cidade ou região, isso vai mudando. É por isso que quando você viaja, você vai conhecer lá os pontos turísticos, qual é o prato típico ali daquela região que você está visitando. Então isso também é presente na nossa culinária. Então, percebam que essa língua ela é uma língua em movimento. A língua portuguesa ela continua mudando com as culturas atuais, como, por exemplo, hoje nós temos a influência da internet, algo relacionado também ao estrangeiro e principalmente relacionado às gírias, como um exemplo, mouse, selfie, zap, crush. Então, essa linguagem da internet, que é algo mais atual, quando nós falamos desse aspecto tecnológico, hoje nós temos outra forma de se comunicar, principalmente vocês jovens, que têm aí as gírias de vocês, quando vocês estão conversando e às vezes tem palavras que só vocês compreendem e ali conforme o contexto que vocês estão. Então, nesse sentido, nós temos também uma linguagem que ela é informal e a linguagem também que é coloquial, ali uma linguagem também que é mais formal. Então pensem comigo, dependendo do contexto que vocês estão, essa língua ela vai se adequar. Quando você está apresentando um trabalho, um seminário, você fala ali seguindo a norma padrão da língua portuguesa. Mas quando você está no dia a dia, conversando com seus colegas, você vai falar de uma forma mais coloquial, uma forma mais informal da língua. Então, atualmente, com todo esse processo de avanço tecnológico, também surgem as nossas abreviações, como, por exemplo, a palavra você, que você coloca só o V e o C, os porquês que você abrevia só no P e no Q. Então, tudo isso influencia nessa forma de comunicar. Lembrando que a ideia aqui dessa aula não é julgar o que é certo e o que é errado, mas mostrar como todo esse repertório, essas diferenças, elas podem tanto ser de uma forma positiva, mas também de uma forma negativa, dependendo do contexto em que está acontecendo. E olha a setinha que eu coloquei aqui para vocês. Essa seta ela está em movimento. Pensando nessa construção da língua, ela tem um avanço. Então, desde lá da colonização até os dias atuais, a língua ela vai se transformando conforme o tempo. Então, em relação a isso, nós temos textos e diversidade cultural. A literatura brasileira ela traz vozes de diferentes culturas e nós temos alguns autores que vão falar sobre isso, como Jorge Amado, que vai falar ali da cultura baiana, Guimarães Rosa, que nós temos a cultura sertaneja, e Conceição Evaristo, que fala também sobre a cultura afro-brasileira. Ler diferentes autores amplia a nossa visão de mundo. Então, como aqui nós estamos trabalhando com esse foco na língua portuguesa, nós vamos fazer a análise agora a partir de alguns trechos dessas obras, desses autores que aqui foram apresentados para vocês compreenderem como que essa cultura ela é presente. Então vamos lá. Para iniciar aqui nós temos Jorge Amado com a cultura baiana, com o livro chamado Capitães da Areia. Esse livro é um romance publicado em 1937 que vai retratar a vida de um grupo de meninos de rua em Salvador, conhecidos como Capitães da Areia. Eles vivem em um trapiche abandonado, sobrevivendo de pequenos furtos e golpes para garantir comida e abrigo. E cada um ali na história tem ali a sua vivência marcada pelo abandono, pela pobreza e pela marginalização social. Então, ao longo da narrativa, o Jorge Amado ele vai valorizar esses elementos regionais, como a oralidade, a questão da religião, com o candomblé,
a música e os costumes. Então ele faz pensar sobre a exclusão social e como a diversidade cultural deve ser respeitada. Então essa obra vai falar sobre isso. Então qual foi que foi o intuito do autor? Quando nós falamos de literatura, é sempre voltado com esse pensamento reflexivo. Então a partir da leitura da obra, você consegue observar esses elementos regionais, você consegue observar a influência da cultura e como isso agrega a construção desses personagens. Então é por isso que muitas vezes você lê uma obra e você pensa, nossa, isso é tão próximo com a realidade em que eu vivo, ou então que eu sou testemunha, ou então que retrata ali uma questão do espaço urbano, dessa questão da criação. Então, quando você observa esses aspectos sociais, também você tem uma ideia de proximidade, até mesmo de empatia ali, conforme a reflexão e leitura que você vai ter da obra. Por conseguinte, nós temos Guimarães Rosa, que vai falar sobre a cultura sertaneja a partir da obra Grande Sertão Veredas. O autor ele vai valorizar a riqueza da língua popular, mostrando que ao falar do sertão é tão legítimo quanto o português correto. Então aqui nós temos uma crítica. Por quê? Quando Guimarães Rosa ele vai falar sobre essa questão sertaneja, sobre essa questão do falar, ele traz uma crítica justamente nesse quesito de variação linguística, que é não estabelecer o que é certo e o que é errado, mas compreender que a linguagem, a comunicação, ela também é um processo nosso cultural. Então, a partir das nossas vivências, nós vamos ter alguns dialetos, vamos ter alguns costumes. Então, a partir dessa obra, ele traz essa crítica bem marcante. Então, o sertão ele é retratado não só como esse espaço geográfico, mas também como espaço cultural e humano. E por fim, eu trouxe Conceição Evaristo com a cultura afro-brasileira. Eu sou suspeita para falar desse livro porque esse livro ele foi uma obra em que foi meu objeto de pesquisa durante o processo aí de curso de língua portuguesa, quando eu estava estudando. Então eu fiz várias análises a respeito dessa obra. Conceição Evaristo é uma das grandes autoras brasileiras que a cada dia que passa vem ganhando mais notoriedade no que se fala na academia de letras, justamente porque ela fala sobre essa questão de uma cultura, sobre essa questão afro-brasileira a partir da sua vivência, e ela vem com o conceito de escrevivência. Olha só, escrever a partir das suas vivências. Então, o Olhos d'Água é uma coletânea de contos. Então, vocês têm vários contos que vão falar sobre várias histórias. Então, a obra traz esse conceito, como eu já falei para vocês, que é escrever a partir das vivências e principalmente a partir das vivências da população negra. Então, a Conceição Evaristo, ela mostra a força da memória, da ancestralidade e da luta das mulheres negras. Esse livro é bem interessante, porque lembra quando nós falamos de conto, que é aquele texto mais curto e que sempre vem com aquele final inesperado? A Conceição Evaristo, ela trabalha muito com isso. Quando você vai lendo os contos, você acredita que o final é de uma forma previsível, mas ela sempre nos surpreende ali com o final da história, mostrando um final inesperado. Então, todas essas obras que foram aqui apresentadas, eu já estou incentivando vocês a realizarem a leitura e compreenderem essas obras um pouco melhor. Então, olha só como essas diferenças nós vamos observá-las de uma ótica como riqueza. A nossa maior riqueza é a nossa diversidade. A convivência com diferentes culturas amplia o nosso conhecimento. Nós aprendemos novas palavras, expressões e visões de mundo. Respeito ao outro fortalece a nossa cidadania.
Então, quando nós falamos dessas diferenças culturais, nós também estamos falando sobre o respeito à nossa conduta que nós devemos ter a diferentes culturas que são presentes. Isso não é presente apenas no nosso país, mas nos outros países também isso é presente. Então, percebam que a mudança acontece de cidade para cidade, estado para cidade, região para região, de país para país. Então, tudo isso influencia como nós convivemos de forma social no mundo, certo? Agora, compreendendo tudo isso, essa questão da diversidade cultural no Brasil, como isso influencia diretamente a nossa língua portuguesa, nós vamos à nossa atividade e entender como esse fenômeno ele pode ser observado. Então, vamos às nossas alternativas. A letra A diz que isso é apenas presente na forma culta da língua, sem afetar o vocabulário do dia a dia. Será que isso é errado? Será que isso é correto? Vamos à letra B. Na incorporação de palavras e expressões de diferentes origens, como indígenas, africanas e europeias. Então, esse fenômeno ele pode ser observado a partir disso ou não? Então, vamos lá à letra C. Isso é presente apenas em textos literários, sem relação com a fala cotidiana. D. Somente nas gírias atuais, vindas da internet e de outros países. E por último, a letra E, apenas nos nomes de lugares, sem modificar outros aspectos da língua. Então, conforme foi explicado para vocês, compreendendo esse significado de cultura, sobre essas manifestações culturais e como isso influencia na língua portuguesa, como que isso acontece? Isso acontece de forma mais no âmbito geral ou de uma forma mais individual? Será que acontece apenas na internet? Será que isso é apenas uma influência indígena, portuguesa? Pensem aí para vocês colocarem um gabarito de vocês, certo? Depois que vocês colocarem a resposta, vamos à nossa correção. Então, aqui, o nosso gabarito é a letra B, porque a letra B ela fala sobre todos os sentidos que foram apresentados durante a aula, que essa incorporação, esse fenômeno dessa cultura do Brasil influencia na língua portuguesa é a partir de diferentes origens, não só a indígena, mas também como a africana e a europeia. Por que que a letra A está errada, professora? Porque isso não acontece na forma culta da língua. Isso afeta sim o nosso vocabulário do dia a dia, isso tem grande influência. E por que que não seria a letra C? Porque isso não é presente apenas em textos literários não, pessoal. Apesar de nós termos feito a análise a partir de um texto literário, isso também tem relação com a nossa fala cotidiana, certo? A letra D, somente nas gírias atuais vindas da internet e de outros países. Isso também não é coerente. Isso não é presente somente na internet. Isso vem desde lá da colonização até os dias atuais. Então, isso não é presente somente em outros países, mas como em todos os países. Letra E. Em nomes de lugares, sem modificar outros aspectos da língua. Vocês observaram que isso não acontece só nessa questão da toponímia, né? Nessa questão de lugares, mas em todos os âmbitos, seja de forma na culinária, seja na forma da cultura. Então, todo esse processo de construção cultural acontece de diversas formas, certo? Então, agora nós vamos para o resumo da nossa aula. Vocês irão compreender o que foi que você conseguiu captar nessa aula de hoje. Então, vocês observaram que a cultura e diversidade ela é presente e influencia na nossa língua portuguesa. Nós temos a nossa literatura com esse reflexo cultural. Vocês observaram como os autores trabalham isso nesse processo de escrita. Isso vai interferir na nossa convivência social. Isso nos ajuda a reconhecer a língua como viva, plural e inclusiva. E valorizar a identidade é fortalecer a cidadania. Então, vocês observaram todos esses aspectos e olha só a titulação da nossa aula. Respeito às diferenças culturais e como isso enriquece a nossa convivência social. Então, isso ficou de forma bem objetiva para vocês captarem esse conceito e entenderem como isso é importante na nossa construção também como
pessoa. Então aqui está as referências da nossa aula, tudo que foi pensado, os textos, tudo que foi colocado aqui para vocês. Tudo isso é um processo de construção até chegar aqui nesse produto final. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido esse conceito de cultura e também compreendido como o respeito ele faz diferença e ele influencia também a nossa vivência social. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Conto com vocês nas nossas próximas aulas e até mais e tchau, tchau!